ADI 7092 e ADI 7093. Quais são os andamentos, o que vem acontecendo nessas duas ações judiciais, essas ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo Tribunal Federal e questionam justamente a inconstitucionalidade da Lei 13.954 e da medida provisória 2215. É isso que você vai ver aqui logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Bom, essas duas ADIs estão com o relator. Quem é o relator? É o ministro Edson Fachin. Bom, essas duas ações já tiveram uma primeira fase de tramitação. Vamos ver, a ADI 7092, ela previa a inconstitucionalidade por conta de os militares temporários estarem tendo um tratamento diferente daqueles militares de carreira. E aí eu estou falando dos atos de reforma, da dificuldade que um militar temporário tem hoje para conseguir ser reformado. Tudo que não existia antes da Lei 13.954 e passou a existir, como por exemplo agora um militar temporário que sofrer um acidente de serviço, ainda que tenha relação de causa e efeito, ou ele contrair uma enfermidade, ainda que tenha relação de causa e efeito com a atividade que ele desempenha, se ele não ficar inválido, ele não vai ser reformado. Esse é o texto da Lei 13.954, vigente hoje, que está justamente sendo questionado na ADI 7092. Sem esquecer, senhores, senhoras, sobre os militares temporários, sobre a ADI 7092, sobre o amplo pente fino que está acontecendo no Exército com relação aos atos de reforma e a esse novo dispositivo da Lei 13.954, que permite a chamada dos militares a qualquer tempo, nós vamos conversar aqui com a doutora Paola Fernandes, com a doutora Jéssica Vilas Boas, na próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui no canal. Nós vamos terminar a conversa com elas e vamos depois para a nossa live da semana. Então vai ser na próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui no canal. Muito bem, além da inconstitucionalidade material, que é essa questão aqui dos militares temporários sendo tratados de forma diferente se comparados aos militares de carreira, nós temos aqui na ADI 7092 questionamentos formais, dizendo que não houve a correta iniciativa, que deveria ter sido do presidente da República, e nós temos aqui um argumento de que a Lei 13.954 é uma lei ordinária, que é uma lei normal, uma lei comum, e que ela não poderia estar modificando o Estatuto dos Militares, que de acordo com a tese da ADI 7092 é uma lei complementar. Então uma lei complementar só pode ser modificada por lei complementar. E não seria isso que estaria acontecendo. Bom, se entendermos que o Estatuto dos Militares é uma lei complementar, procede muito bem esse argumento aqui. Se, entretanto, o Supremo Tribunal Federal entender que a Lei 6880 é uma lei ordinária, ela vai sim poder ser modificada, tanto pela Lei 13.954, como por outras leis, ou até mesmo por uma medida provisória, como aconteceu aí com a medida provisória 2215, que trouxe algumas alterações ao Estatuto dos Militares. Bom, quanto ao Instituto do Encostamento, aquela grande possibilidade de desligamento de militares temporários, e quanto ao artigo 112A do Estatuto, que é esse artigo que viabiliza um amplo pente fino com a chamada de militares a qualquer tempo, esses dois assuntos não são objeto da ADI 7092. Eles foram levantados por amicus curiae e por outras pessoas que passaram a participar da ADI 7092, mas não são objeto da petição inicial formulada por esse partido político que ingressou
com a ADI 7092. Bom, aqui na ADI 7092 todos já falaram, a Câmara já falou, o Senado já falou, a Presidência da República já falou, a Conjur MD já falou, a AGU já falou e a Procuradoria-Geral da República também já falou. Todos eles, à exceção da PGR, disseram mais ou menos as mesmas coisas, que na verdade deve ser improcedente a ADI 7092, que não houve vício de iniciativa, que os militares temporários poderiam sim ser tratados de forma diferente dos militares de carreira. Então, a maior parte dos órgãos que se manifestaram até agora na ADI 7092 vieram com argumentos nesse sentido, à exceção do PGR, a Procuradoria-Geral da República, ressalvou com muita propriedade essa questão dos militares temporários. Eu confesso, senhores, que eu até nem esperava isso da Procuradoria-Geral da República, mas veio um parecer muito claro nesse sentido, dizendo que esses artigos, o 106, o 109, lá do Estatuto, que tratam, que diferenciam os militares temporários dos militares de carreira, devem sim ser declarados inconstitucionais. E aí nós temos, durante a ADI 7092, uma grande ressalva, dizendo o seguinte, que mesmo que sejam declarados inconstitucionais esses artigos, o 106, o 109, se não for declarado também inconstitucional o artigo que trata do Instituto do Encostamento, que é o que permite que o militar seja desligado e fique encostado só para o tratamento de saúde daquela enfermidade que desencadeou aquele problema, totalmente às suas expensas, totalmente sem nenhum apoio da força a que ele estava vinculado. Se isso acontecer, nós ainda teremos sim militares temporários sendo desligados, sendo desincorporados de forma equivocada, de forma injusta. Está feita a ressalva aqui. O último andamento que houve aqui foi o protocolo de uma petição da AMAFA, que é uma associação de militares e anistiados políticos, e essa associação trouxe um tema aqui com relação às promoções e interstícios até tenente-coronel. E depois desse protocolo, a ADI voltou para a mão do relator ministro Edson Fachin. Muito bem. E a ADI 7093? O que houve na ADI 7093? Bom, aqui nós tínhamos menos pessoas falando, aqui não havia aquele pedido de liminar que havia lá na ADI 7092, e os órgãos aqui que se manifestaram disseram que não havia nenhuma inconstitucionalidade, inclusive a Procuradoria-Geral da República. Aqui foi a Procuradoria-Geral da República, a AGU, a Presidência, e o maior número de argumentos aqui foi no sentido de que não havia inconstitucionalidade. Até o parecer da Procuradoria-Geral da República aqui disse o seguinte, disse, primeiro, que não houve invasão do poder legislativo pelo Poder Executivo em razão do número excessivo de medidas provisórias publicadas lá naquela época, lá em 2000, 2001, que não há violação à reserva de lei complementar, porque o Estatuto dos Militares seria lei ordinária e não lei complementar, e que havia sim relevância e urgência, porque naquela época, depois da emenda constitucional número 18, os militares, quando foram separados e não mais puderam ser considerados servidores, passaram a ser considerados tão somente militares, havia a necessidade de uma nova lei de remuneração ou de uma nova norma que tratasse especificamente da remuneração dos militares de forma diferente dos servidores públicos. Assim como aconteceu lá na ADI 7092, aqui houve também o protocolo de uma petição da AMAFA pedindo o ingresso na qualidade de amicus curiae, e essa associação, a AMAFA, ingressou com uma ação de improbidade no STF, no Supremo Tribunal Federal, e juntou as peças aqui na ADI 7093, e o ministro Fachin, que é o relator da ADI 7093, mandou desentranhar essas peças. O que quer dizer isso? Mandou retirar essas peças do processo, porque a ação de improbidade não é de competência do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, senhores. Tanto a ADI 7092 quanto a ADI 7093 encontram-se com o relator. Vamos aguardar agora para ver as cenas dos próximos capítulos. Eu, com certeza, vou trazer aqui para vocês, eu como advogado que trabalho nessa área e muito interessado nessa matéria, quero compartilhar com os senhores e com as senhoras as informações que eu, aos poucos, for recebendo. Se vocês tiverem qualquer uma novidade, quiserem comentar aqui e trazer alguma situação nova com relação à ADI 7092
ou ADI 7093, por favor, deixe nos comentários, me mande um e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Se você for novo por aqui, antes disso, nós teremos aqui, primeiro, no dia 20 de outubro, nosso evento lá da Comissão de Direito Militar, o primeiro seminário da Comissão de Direito Militar lá no Clube Militar. Vai ser um dia inteiro só de palestras voltado para as pensionistas, para os militares e também para os advogados. Então nós teremos muitos palestrantes, vai ser um evento pago, simplesmente para pagar aquilo que foi gasto com coquetel e aluguel de salão, vai ser só para repor esses valores, um evento presencial, eu vou esperar muito todos vocês. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Muito importante. No dia 8, agora na próxima quinta-feira, dia 8 de setembro, às 20 horas, a gente vai ter aqui no canal a presença da doutora Paola Fernandes e da doutora Jéssica Vilas Boas, às 20 horas, para tratar aqui no canal do decreto 10.750 e desse amplo pente fino que estão fazendo aí no Exército. Na verdade, o Exército está à frente disso, mas que pode ser feito em qualquer das Forças Armadas, chamando militares a qualquer tempo para anular e caçar reformas, inclusive atos de reforma concedidos por decisão judicial e atos de reforma que já estão para lá de amparados pela decadência. É na próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui no canal. Conheça as nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.